dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então, pessoal, que continuando nossos estudos, né, pós-carnaval, né, que aí o pessoal tudo foi pra festa, né? Então agora a gente precisa recuperar o balde que a gente chutou. Então, aqui no vídeo de hoje, vamos falar sobre os métodos de navegação, ou seja, as diferentes formas utilizadas para orientar e conduzir uma aeronave de um ponto a outro com segurança. Então vamos entender o que é navegação visual, estimada, rádio, astronômica, por satélite e eletrônica, além de explicar um conceito fundamental da navegação, a rosa dos ventos, ok? Então o que é navegação aérea, tá? É o conjunto de técnicas e métodos utilizados para determinar a posição da aeronave, manter a orientação correta e conduzi-la com segurança até o destino. Então ela vai envolver direção, distância, tempo e posição. E aí agora a gente vai entrar aqui nos tipos de navegação existentes que a gente vai estudar. A primeira delas é a navegação visual, tá? Que é o nosso querido VFR. Então, a navegação visual é aquela realizada com base na observação visual do terreno. Então, ela vai utilizar referências visuais, como rios, estradas, cidades, montanhas, né? Vai depender de boas condições meteorológicas e é realizada sob regras de voo visual. Então, nesse contexto, a gente não vai usar. A gente vai, claro, monitorar os instrumentos ali por velocidade e tudo mais. A gente não vai traçar nossa rota por instrumentos, ok? Então, ela é usada na aviação geral, voo de instrução, voo de curta distância. É quando a gente começa o nosso curso de PP prático, né? A gente vai começar a fazer os voos visuais, beleza? Dito isso, nós temos a nossa navegação estimada, que ela já vai ser um pouquinho além. Então, ela vai se basear em cálculos prévios e estimativas. Então, ela vai utilizar a velocidade da aeronave, o rumo, tempo de voo e as correções do vento. Então, a posição da aeronave é estimada ao longo do voo, mesmo sem referências visuais ou sinais externos. É um método fundamental, pois serve de base para outros tipos de navegação. Ok? Temos aqui a navegação rádio. A navegação rádio vai utilizar sinais emitidos por estações em solo, captados pelos instrumentos da aeronave. Então a gente vai ter alguns auxílios, que isso a gente não precisa especificar muito, né? Porque vocês que estão querendo virar comissários não tem muito que se preocupar, né? Mas já temos os auxílios VOR, NDB, ILS, né? Então esses sinais eles vão independer da visibilidade, eles vão funcionar independente do clima e é muito utilizado na aviação comercial, né? Permite navegar uma navegação precisa por instrumentos. Então é essencial em condições meteorológicas diversas, né? Neblina, chuva, né? Enfim. Temos aqui uma navegação que não é utilizada tanto no dia de hoje, pode até ser, mas muito já foi praticamente defasada, que é a navegação astronômica. Minha voz está meio assim porque eu estou um pouquinho gripado, mas tá tudo certo. Então, a navegação astronômica, ela vai se basear na observação dos astros celestes. Então, ela vai utilizar o Sol, a Lua, as estrelas, né? Então, por meio de instrumentos específicos, como o sextante, né, que é esse aqui, que ele parece um arco com um compasso. Através desse instrumento aqui a gente consegue marcar os graus, né? Eu não, particularmente não sei como funciona direito, mas basicamente usando aqui o sextante em relação a um astro a gente consegue determinar a posição da aeronave. Basicamente é isso. É pouco utilizado, mas tem uma grande importância histórica e teórica, ok? Temos aqui a nossa navegação por satélite. A navegação por satélite ela vai utilizar sinais emitidos por satélites artificiais. Ixi, esqueci de mudar a imagem aqui. Mas basicamente que vai isso que ajuda a gente a entender, né? Então, a navegação ela vai mandar um sinal e vai identificar a nossa latitude e a nossa longitude, ok? Então, através desse sinal a gente vai ter informação sobre a latitude, longitude, altitude e velocidade, né? Então, é uma informação contínua de posição. É um dos métodos mais utilizados atualmente na aviação moderna, ok? E temos aqui também a nossa navegação eletrônica. Então, a navegação eletrônica vai englobar todos os sistemas eletrônicos que auxiliam a navegação. Então, ela vai incluir navegação rádio, navegação por satélite e os sistemas integrados de navegação. Okay? Então, ela vai permitir maior segurança, precisão e automação dos voos, porque a gente não vai depender somente de um sistema em si. A gente vai ter ali pelo menos 4 sistemas, 5 sistemas trabalhando em conjunto. Se um falhar, temos outro, e assim por diante. E aí, outro tópico que é interessante para a gente também vai ser a rosa dos ventos.
Opa, vem a galera rapidinho. Pessoal, voltei aqui. Bem na hora que meio da gravação tive que ir ali. Mas deu pra pausar aqui. Então vamos lá, continuando aqui. A gente parou na Rosa dos Ventos, né? Ia começar a falar da Rosa dos Ventos, no caso. Então, a Rosa dos Ventos é uma representação gráfica das direções cardeais, colaterais e subcolaterais, ok? Então, temos aqui as direções cardeais, como vocês podem ver: norte, sul, leste, oeste. Pode ser que apareça em inglês algumas, então aqui seria o leste com a letra E e o oeste com a letra W. Só você lembrar de West, oeste. Foi assim que eu memorizei em inglês, porque eu sempre tinha dificuldade. Né? Então, qual é a função? Ela vai indicar direções, vai auxiliar na orientação e vai ser a base para a definição de rumos e proas. Então, é um conceito básico e essencial da navegação, ok? Nós temos aqui os pontos colaterais, vai ser noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste, e a gente vai ter também os pontos subcolaterais, norte, nordeste, né, sul, sudoeste, sul, sudeste, mas esse aí não precisa se preocupar, né, mais a título de conhecimento mesmo para vocês saberem, tá? Então, juntando a Rosa dos Ventos e aqui com os métodos de navegação, a gente tem a função de cada um, né, em específico. A gente tem aqui o conceito de navegação. Então, opa, calma aí rapidinho. Então, como eu vinha falando, né, são métodos que servem de apoio um ao outro, ok? Então, chegamos aqui à nossa conclusão. Tá, então, os métodos de navegação aérea permitem que a aeronave se desloque com precisão, segurança e eficiência. Conhecer cada um deles é fundamental para a formação aeronáutica e para a compreensão do funcionamento da navegação moderna. Beleza? Então, qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixem nos comentários. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis!